A ansiedade, ela tem uma causa? Essa causa é genética? Ela é social? Ela é do ambiente onde vivemos? Será que ela é causada por algum defeito físico, biopsicossocial? São fatores que podem ser influenciados pela biológica do corpo mesmo, a estrutura física do nosso cérebro. Pode ser social, o nosso ambiente onde vivemos, e pode ser psicológica, a forma como pensamos, a forma como enfrentamos certas situações com pensamentos mais positivos ou mais negativos. Enfim, hoje eu vou trazer aqui rapidinho nessa live. Então, por que não é que é rapidinho a live? É que o assunto ele é muito denso. Pode ser inúmeros fatores. O que eu quero dizer para você é que ainda hoje os médicos estão estudando as causas reais da ansiedade. Por que tem umas pessoas mais ansiosas que outras? Será que nasceram desse jeito? Então eles estudam o cérebro, onde fazem exames. Boa tarde, Fátima. Onde eles, Fátima, depois você fala para mim se tá bom aí o áudio e o vídeo, tá? Por favor. Então, pega o cérebro de um determinado grupo de pessoas e estuda as suas estruturas físicas para ver se tem diferença entre alguma coisa no cérebro que deixa umas pessoas mais ansiosas que as outras. Outros estudam um grupo de pessoas em comportamentos. Por exemplo, os gêmeos da mesma família, que têm estrutura molecular genética idênticas. E por que um desenvolve mais ansiedade e o outro é menos ansioso? Então, que bom, Fátima, obrigada, tá ótimo. Quais são realmente os fatores que determinam ou influenciam? Eu vou dizer alguns dos artigos científicos que já estão prontos, que já foram testados e foram comprovados em alguns aspectos, né? Alguns aspectos da ansiedade. Ainda se estuda muito sobre isso, como eu disse, e não dá para cobrir tudo numa live. Então, óbvio que vai ficar assuntos que você já estudou, você que já faz tratamento de transtorno de ansiedade, que você fala, ela não falou sobre isso. Porque não vai dar tempo, porque também não dá para cobrir tudo. Mas vamos lá, por exemplo, quando se escaneou no cérebro, qual parte cerebral, da parte física mesmo, pode influenciar para umas pessoas ser mais ansiosas que as outras? Notou-se que uma parte do nosso cérebro chamada amígdala, bem pequenininha, assim, parece um carocinho que fica aqui, mais ou menos aqui, nessa parte aqui, aqui, bem no meio, aqui, assim, tudo lá dentro, são maiores do que nas pessoas menos ansiosas. Por exemplo, lá na Noruega fizeram uma pesquisa, não, um teste com pessoas, com um grupo de pessoas que eram muito ansiosas. E escanearam o cérebro e viu que essas amígdalas eram maiores do que pessoas menos ansiosas. E aí fizeram um tratamento de terapia cognitiva comportamental, onde se muda o comportamento e o pensamento dessas pessoas ansiosas, trabalhando porque que a amígdala aumenta. Então, o que a amígdala estar grande causa ansiedade ou é a ansiedade que aumentou o tamanho da amígdala? Não se sabe ainda. É igual aquela questão que está sempre em que os outros perguntam: o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha ou o ovo? Não se sabe, né? Na verdade, Deus criou todos os animais, então ele criou primeiro os animais, depois eles se reproduziram. Mas a ciência tem essa pergunta. Então, o que aconteceu? Após 8 semanas de tratamento com terapia, de comportamento e pensamentos, essa amígdala foi escaneada de novo o cérebro e ela diminuiu de tamanho. A amígdala menor, ela tem as pessoas são menos ansiosas. Então, se ela diminuiu de tamanho, elas se tornaram menos ansiosas. O que acontece? Quando a amígdala está maior, há um fluxo de sangue maior ali e uma maior produção de adrenalina e cortisol, que são os hormônios estressores, onde a pessoa fica mais em alerta. É como se a amígdala ela fosse um disparador de alarme do nosso corpo para qualquer perigo iminente. Então, se uma pessoa é hipervigilante,
ela está sempre esperando que algo vá acontecer e ela. Às vezes a gente pode estar hipervigilante, tanto é que você vai saber assim. Por exemplo, uma pessoa está ali, parece que ela está calma, ela está assim parada. Mas um barulhinho ela assusta, não sei o que, mais do que o normal. Que até as pessoas falam, que isso? Nossa, não assustei, porque ela estava hipervigilante, mesmo que ela não soubesse, entendeu? Por exemplo, você está caminhando numa trilha e você tem muito medo de cobra. E você, mesmo que você tá ali conversando, caminhando, tirando foto, olhando a paisagem ao redor, existe essa amígdala, que é o disparo do alarme de perigo, ela está em alerta. Então, se você escutar um barulhinho, você está hipersensível. Você vai ouvir mais barulhos. Você vai, tá escutando? Ó, parece uma cobra. E as outras pessoas que não estão hipervigilantes, que não têm essa fobia ou este medo, essa ansiedade de encontrar com uma cobra, se encontrar não vai conseguir correr, matar, fazer qualquer coisa, elas não vão ouvir. Elas vão falar, não tô ouvindo nada. E aí você vai falar, não, escuta, ó, por quê? Porque você está hipervigilante. Então, essa hipervigilância, notou-se, os médicos, que se a pessoa ela é mais sensível para ansiedade, é porque essa amígdala está maior. Tem como diminuir? Tem. Na terapia cognitiva comportamental, TCC, que você fala, terapia cognitiva comportamental, que é onde você trabalha os seus pensamentos e os pensamentos mudam os nossos comportamentos. Você vai comportar diferente, vai mudar o seu pensamento. O nosso pensamento, ele molda o nosso cérebro. Nosso cérebro é moldado de acordo com o pensamento. Mas a estrutura do cérebro também, ela molda o nosso comportamento. Então, é um ciclo. Um muda o outro. Não é porque o seu cérebro tem uma amígdala grande que você vai ser sempre ansioso. Mas você vai ser ansioso, a sua amígdala vai crescer. Mas um pode mudar o outro. Você diminui a ansiedade, a amígdala diminui. Se você aumentar a ansiedade, ela aumenta. Então, nosso pensamento também molda o nosso cérebro. Eu trouxe aqui uns pontos importantes para falar. Às vezes as pessoas pensam que pode ser geneticamente pais ansiosos, filhos são ansiosos. Como se fosse uma coisa genética que passa, né? Um conjunto de genes que tem lá nos pais e passaram para os filhos. Os estudos científicos dizem que 25 a 35% da causa da ansiedade pode ser genética. Mas ainda não se sabe exatamente qual gene, pode ser um conjunto de genes. Mas como o nosso cérebro existe uma neurodiversidade, mesmo que os pais tenham passado, é como se você tivesse aquele gene para ansiedade, mas ele pode não ser ativado. Pode ser que você tenha o gene que desencadeia maior ansiedade, mas por você ter um pensamento mais tranquilo, viver num ambiente mais tranquilo, de você ter um casamento muito bom com seu marido, é muito tranquilo, que te deixa mais calma, você nunca desenvolveu ansiedade, apesar de ter o gene carregado pelos seus pais. Outras pessoas que também carregam, por viver num ambiente mais hostil, com maior agitação dos pais, com maior nervosismo, estresse, às vezes até abuso, ela já tem lá, e aí ela, pá, ele é acionado, como se fosse um botão, acionou o gene, a pessoa fica muito mais ansiosa, muito mais ansiosa. Então, por isso, nós vemos na sociedade que você conversa, você vê as pessoas, você fala assim, nossa, fulano de tal é muito mais ansioso que as irmãs dela. Pode ser até gêmeos, pode ser gêmeos idênticos. Um desenvolver ansiedade, os dois têm o gene da ansiedade, um desenvolver ansiedade e outro não. Porque na idade adulta, um trabalhou mais o comportamento. Ele fez mais yoga, meditação, se alimentou bem, tentou dormir mais, fez exercício e tal, moldou o seu cérebro. E o outro, não, ele arrumou um trabalho estressante, onde o patrão era muito chato, ele casou com uma mulher muito nervosa e ele passava muita raiva.
E aí ele já tinha um gene, desencadeou a ansiedade, se tornou um homem muito ansioso. Então, pode ser um fator biológico, mas você vê que isso não determina. Tipo assim, eu herdei da minha mãe e agora eu sou. Não, você pode ter herdado, mas você pode mudar, mesmo se for herdado. Então, existe fatores biológicos? Existe, mas ele não determina. Assim, não é um fator fatal, que tipo assim, agora eu tenho, não tem mais jeito. Não, não é. É, por exemplo, pais que são hiperprotetores, né? As crianças, não vai, você vai cair, cuidado que você vai machucar, não pega isso, que não sei o quê. Gente, a ansiedade, ela tá ali para nos proteger, tá? É bom que os pais cuidem dos filhos. Menino, olha pra rua, não atravessa. Porque se a criança não tiver ela não tem essa noção, aliás, de perigo, um pai e uma mãe que não vai estar preocupado, óbvio que a criança vai se acidentar muito mais. Agora, o perigo exagerado, tudo que é exagerado faz mal, né? Tudo, até o que é bom se torna mal pelo exagero. Até água faz bem. Se você cair numa piscina de água e beber toda aquela água, você vai morrer. É lógico que você não vai beber tudo isso, eu tô só dando um exemplo bem, bem exagerado para você poder entender. Então, os pais que tendem a ser muito ansiosos, por exemplo, vamos supor que a mãe tem muito medo de cachorro, porque quando ela era criança foi atacada por um cachorro. Então, ela vai evitar que o seu filho tenha contato com o cachorro. E ela vai falar assim: não pega não que ele pode te morder. Cuidado com esse cachorro. Não vai lá no vizinho que tem cachorro. Cuidado para andar na rua que tem cachorro. Isso vai acionando no cérebro da criança o alerta, a amígdala. A amígdala é o lugar de alerta. Alerta é uma coisa boa. É uma coisa boa. Ele nos deixa alerta para o perigo real, iminente. Acontece que nem todos os cachorros são perigosos. Nem sempre os cachorros vão atacar. Então, se você desenvolve um medo por causa que, né, alguém falou para você, você vai estar com um medo que não é real. Por exemplo, você não está vendo cachorro, mas você tem sempre uma hipervigilância com o cachorro, porque você desenvolveu isso. Alguém passou para você, mesmo que você não tenha sido atacado. Alguém que foi, ficou o tempo todo falando, cuidado, hein? É perigoso, porque quando me atacou, aconteceu isso, e aí eu corri, tá. Isso pode ter acontecido? Pode. Essa pessoa que foi atacada, ela é ansiosa com esse tipo de ataque, mas ela pode trabalhar a terapia cognitiva comportamental, fazer terapias também de visualizações, imaginação, usando PNL, que é a neurolinguística, a gente é reprogramável. O que a gente aprende, a gente pode desaprender. É diferente da ignorância. Não estou falando assim que você aprende uma ciência, você aprende. Eu vou dar um exemplo. Você aprende a cozinhar com muito óleo e você depois descobre que óleo demais faz mal para a saúde. É muito colesterol. Você vai desaprender. Você vai agora passar a usar menos óleo. Isso é desaprender. É diferente da tal da ignorância, quando você aprende uma coisa, que você é sabido, né? Você fica inteligente, você para. Entendeu? Você aprende, vamos supor, a. Tem tantos exemplos assim, vamos ver, de desaprender e desaprender. Vamos voltar do cachorro. Você aprende que cachorro é perigoso porque você foi atacado. Você pode desaprender a partir do momento que, por exemplo, o seu vizinho tem cachorro e todo dia você vê ele, ou essa criança, né, que estava desenvolvendo ansiedade com medo porque a mãe passou para a criança, ou o pai passou para a criança. Aí ela vê que o amiguinho dela tem. Aí ela vê os outros passando a mão. Aí ela vê alguém brincando. Aí o cérebro começa a fazer um paralelo. Peraí, não é tão perigoso? Porque se fosse o menino não passava a mão, peraí, talvez não seja assim tão então, eu não preciso ficar com tanto medo e acionar o alarme no meu cérebro toda vez que eu vejo um cachorro, porque nem todos os cachorros atacam, nem todos são perigosos. Então, você vai aos poucos, sendo resiliente e enfrentando o seu medo, vendo. Vendo alguém pegar no cachorro, vendo alguém passear com o cachorro, chegando na casa de um amigo, observando o cachorro. Entendeu? Por exemplo, eu tenho cachorro, eu já recebi muita visita aqui em casa. Eu já recebi visita de gente que tem pavor a cachorro, né? Que tem medo, que tem pânico. Então, quando a pessoa vai descer do carro, antes de descer, ela fala: Ai, você tem cachorro? Nossa, eu não sabia, eu tenho medo, não sei o quê.
A pessoa tem que ter certeza absoluta de que o cachorro não vai atacá-la. Então, muitas vezes a gente prende, porque mesmo eu garantindo, ela não tem coragem de enfrentar o medo, ela não está preparada. Se a gente forçar uma coisa que não houve um preparo, a pessoa pode entrar em crise do pânico, né? Quando você está com muito medo, o medo está muito acelerado, o medo está muito alto, a adrenalina é muito grande. Por exemplo, vamos supor que a pessoa desce do carro, não foi avisada que tinha cachorro e dá de cara. Aí ela vai ter uma crise de pânico. Ela vai entrar em pânico mesmo, para fugir, lutar ou paralisar. Esse pânico vai ser aceleramento muito grande do coração, aquela coisa ruim, aquela angústia, meu Deus, vou morrer, meu ai, vai me atacar, não sei o que, não sei o que. Chega, exala, diz que a nossa pele exala o cheiro do medo, assim, tão grande, o suor, que os animais até sentem. Aí você fica com mais medo ainda só de pensar nisso. Então, a crise vai passar assim que o problema for resolvido, né? Assim que o cachorro for sair tirado de lá, ou você conseguir entrar no carro de volta. Só que isso ficou registrado no seu cérebro. A sua amígdala cresceu, que é o alarme para esse tipo de perigo. O que você vai fazer? Terapia para diminuir o medo dele. E isso é uma coisa biológica. Isso é uma coisa biológica e psicológica, social. Porque hoje eu vou trazer, hoje eu trouxe, né? Já estou falando bio, psicossocial. Social é o nosso ambiente, nosso environment que fala. O lugar onde a gente vive, o ambiente onde a gente está, o lugar onde você cresceu, o lugar onde você está morando. Isso desenvolve ansiedades. Pode ser causas de ansiedade. Às vezes você mora num lugar muito perigoso. Às vezes você mora num bairro muito perigoso. Às vezes você dirige numa estrada muito perigosa. Aí você vai desenvolver essa ansiedade, porque todo dia você está pensando e vivendo o perigo. Isso é social. Psicológico é porque você trouxe um trauma do cachorro, da criança ou de alguém que passou mesmo, e você desenvolveu psicologicamente o pensamento de que todos são perigosos. Todo lugar é desse jeito, todo cachorro vai te morder. Sendo que não é verdade, mas você vai ter que trabalhar isso para tirar esse medo. E o biológico, que é a parte cerebral, aonde se viu que no cérebro não é só. Até veio um comentário, né, para mim falando assim: pode ser baixa produção de serotonina, ou falta de vitamina D, né? Ou falta de alguns hormônios. Sim, pode ser, mas esse fator biológico, ele não é só isso, né? Não é simplesmente a baixa produção de serotonina. Pronto, resolveu. Então vamos agora dar remédio que produz serotonina, que são os ansiolíticos, né? Olha só, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é fundamental, isso é a chave. Se fosse só baixa produção de serotonina, e o remédio que você toma é ansiolítico, ele é inibidor de recaptação de serotonina, os IRS. Tem alguma coisa aqui na boca. Aí, você tomou o remédio, sarou a ansiedade? Se a causa for realmente só a baixa de serotonina, o ansiolítico vai fazer um bom efeito para você. Os medicamentos tarja preta ansiolíticos vão fazer um bom efeito. Mas você vai ver que não é só o remédio sozinho, porque o problema de você ter o medo de certas coisas, o medo de certa a fobia social, porque né, você foi traumatizado uma vez que você foi falar lá na frente, o medo porque você foi atacado por algum animal, o medo porque você sofreu um acidente, ele continua ali. Se você não fizer terapia para sarar isso, para curar isso, para tratar esse medo, para moldar no seu cérebro uma nova história de que não é tudo isso perigoso, não é sempre que você for viajar vai ser perigoso, não é sempre que você for ver um cachorro ele vai te atacar, não é sempre que você casar o seu marido vai ser violento, caso você tenha tido violências, né, doméstica ou na infância. Aí, se você não trabalhar isso, você vai ver que com o passar do tempo, né, passado alguns meses que você tomou um remédio, ele não vai mais estar fazendo efeito, você continua ansiosa por isso, porque não é só ele que resolve.
E por que que no começo ele faz efeito? Depois de 4 semanas, porque depois, antes disso, nenhum medicamento realmente ele consegue encontrar o caminho certo de aumentar essa serotonina disponível no seu cérebro, que é o hormônio do bem, né? O hormônio do prazer, da alegria, do bem-estar. Então demora umas 3, 4 semanas para fazer efeito quando a pessoa começa a tomar. E depois, em alguns meses, 3, 4, 5 meses, a pessoa já tá. Já não faz tanto efeito porque o corpo já padronizou aquilo. Então a ansiedade ela continua sendo. Ela aumenta de novo e a serotonina baixa de novo. É a hora que o médico talvez aumenta o medicamento ou ele muda o medicamento. Então, se você trabalhar mentalmente, fisicamente, moldando o seu cérebro para diminuir a ansiedade, o medicamento fazendo ou não efeito, depois de um período, ele pode ser tirado e você agora sabe fazer, sabe trabalhar, sabe lidar com a situação. É saber lidar com a situação, porque a ansiedade ela não é mal. A amígdala está aqui, ela não é para fazer nosso mal, ela é para o nosso bem, para nossa proteção. Só que ela vai nos proteger num horário errado, num lugar errado, numa situação que não é verdadeira que pode ser só imaginária, você só imaginar um perigo. Às vezes você nem imagina, assim, não está imaginando nada, não está nem pensando. Às vezes você está tranquilo e de repente você vai ter os sintomas do pânico. O pânico, quando o cachorro atacou aquela pessoa que desceu do carro e não viu o cachorro e ela tinha medo, ele é real. Ela viu aquela pessoa. Então ela vai agir e logo os níveis vão abaixar. Mas ela não vai ficar com medo dela ter sentido taquicardia. Claro, ela viu o cachorro ia atacar ela ficou com medo. Então a taquicardia o pânico que ela entrou, ela não tá com medo dos sintomas, ela tá com medo do cachorro mesmo, real. E ela vai agir, ou ela vai correr, ou ela vai entrar no carro, ou ela vai gritar, ou alguma coisa vai acontecer, ou ela vai se defender. Nisso que ela tá agindo, esses hormônios que foram produzidos, eles vão embora, eles vão ser usados. Essa é a questão. Agora, a outra questão é: você está dentro de um cinema, assistindo um filme, junto com o seu marido. O lugar é seguro, o ambiente é seguro. Não tem nenhum ataque, não tem nada. E de repente, ali do nada, sem pensar no perigo, você ter todas. Você ter todos os sintomas do pânico, né? Você ter taquicardia, seu coração começa a disparar ali, você começa a sentir falta de ar, você começa a ter medo, parece que alguma coisa vai acontecer, mas não tá acontecendo nada. Parece que vai, sei lá, é uma angústia no peito muito grande, uma coisa muito ruim. Você que passou por isso, você sabe. Aí você fica desesperado e você fala para a pessoa que tá do seu lado, né? Seu marido, seu filho, sua amiga que você foi assistir, seu amigo, fala assim: eu tô passando mal, eu tenho que sair daqui de dentro, eu não sei o que tá acontecendo, meu coração tá disparado, eu tô com falta de ar. E a pessoa, tá bom, então vamos sair. Aí você sai daquele ambiente, você vai lá para fora, aí você fala, nossa, eu não sei o que é que eu tô acontecendo, eu passei mal demais da conta, e isso é ansiedade, você tá vendo que você tá tendo uma crise, você não sabe por quê. Então, essa situação que não tem perigo, é um lugar seguro, né? Não tem perigo ali iminente. Você sofreu a crise ali dentro e agora você não sabe o porquê, não sabe a causa. E você também não sabe se foi físico, psicológico ou psicossocial ou social. O que acontece? Nesses casos, a causa é que você desenvolveu em algum momento da sua vida um perigo associado a ambientes fechados. O cinema é um ambiente fechado. E ele é um ambiente cheio de pessoas. Então, em algum lugar no seu cérebro, foi conectado uma ansiedade muito grande por alguma coisa desse modelo, desse mesmo parâmetro, parecido. Então, você estava lá tranquilamente, você nem estava pensando em ter crise, mas o alarme, que é a amígdala, foi acionada, te trazendo uma sensação de perigo, sendo que isso não era real. Por isso que tem que trabalhar na terapia, porque só o medicamento, você ter tomado, mas eu tomei o remédio, eu tô tomando o remédio, eu não esqueci de tomar o remédio, não aconteceu nada, eu não sei por que eu tenho isso, agora pronto, toda hora eu vou ter isso. Então, o medo de ter de novo também pode desencadear ali. Uma vez acontecido
É como se te carimbasse, te marcasse a ferro e fogo ali, e você vai ter esse medo de novo. Você tem que trazer este medo para a terapia, conversar com o seu terapeuta para que ele possa desenvolver uma terapia cognitiva comportamental, ou seja, ele vai trabalhar o seu comportamento para moldar o seu cérebro. Por exemplo, se lá no cinema, na hora que você estava tendo aquele negócio, ao invés de sair lá de dentro, porque a gente sempre busca um lugar seguro, tá? Toda vez que você sentir medo, você vai correr do medo, você vai fugir, porque é isso que o corpo está fazendo com você, né? Isso que ele está te protegendo. Corre, sai daí, é perigoso. Ó, não faz isso, é perigoso. Ele está te alertando de um perigo real e iminente. Por isso que a ação é rápida. Mas se você agora que já sabe que ali não era perigoso, mas que por estar vivendo um período de ansiedade muito grande, você escuta muito noticiário, você já ouviu uma notícia uma vez de que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu não lembro do Brasil ter acontecido, mas aqui nos Estados Unidos acontece muito, já aconteceu muito, de as pessoas estar no cinema, entrar um psicopata lá e atirar. Então já aconteceu muito de ataque terrorista dentro do cinema. E aí vamos supor que você escutou essa notícia e guardou ela para você. Mas você vivenciou ela um pouco mais profundo, porque você já é uma pessoa ansiosa, você já tem um alerta maior, você é uma pessoa mais sensível. Existem sensibilidades maiores em pessoas e outras não. Você pode ser uma pessoa mais sensível, e isso não tem problema. Isso não é uma doença e não é uma disfunção. O planeta, nessa neurodivergência que a gente vive, ele precisa de pessoas mais fortes e pessoas mais sensíveis. Quer dizer, o forte que eu tô falando é pessoas com menos medo das coisas, que encaram mais perigos, e pessoas que são mais cautelosas. Isso é bom, isso é normal, isso é tranquilo para nossa sociedade. A gente precisa de pessoas assim. Porque às vezes você pode ser taxada de você é muito sensível, tudo você chora, nossa, tudo você tá falando, nossa, como você é sensível. E você achar que isso é uma fraqueza sua. Pois saiba que não é. Não é uma fraqueza sua. Você é uma pessoa totalmente normal e Deus te deu essa sensibilidade maior porque você pode ser ter mais compaixão do próximo. Você é uma pessoa com mais tato e sensibilidade com a dor do próximo. Você consegue ver nas pessoas a sensibilidade delas, se elas estão tristes. Você é uma pessoa que ajuda mais. Você é uma pessoa que está sempre ali apoiando e sentindo a emoção das outras pessoas, vivendo aquilo junto, sofrendo junto com o outro, apoiando aquela pessoa. Não tem nada de errado com isso. Se o mundo fosse só de pessoas más, pessoas nervosas e bravas, que não tem medo de nada, o mundo era um risco, né? Aquelas pessoas. E também era muito insensível, tipo assim, ninguém ligava para ninguém, se tá chorando, se tá triste, se tá nada, porque todo mundo não é sensível, as pessoas não são mais sensíveis, acabou a sensibilidade. Então, tanto faz se você está sofrendo ou não, não liga, eu vou viver minha vida. Não pode, né? Vamos supor assim que uma pessoa vive em uma aldeia. Ali tem os guerreiros fortes que vão proteger a aldeia de qualquer perigo iminente que vier. E tem aqueles que são mais sensíveis, que não vão ter coragem de enfrentar o medo, mas vão ali estar apoiando a comunidade em si a viver num relacionamento mais harmonioso, mais amigável, né? Vem aqui, eu vou te ajudar, vem aqui, eu vou te apoiar. Então a gente precisa disso, certo? Voltando ao assunto lá do cinema. Então, às vezes, você tem essa sensibilidade maior, e quando você ouviu a notícia do ataque terrorista dentro do cinema, você guardou aquilo. E você estava lá no cinema, você não estava pensando nisso, mas aquilo está armazenado no seu subconsciente. Então, do nada, por você ser hipervigilante, você acabou desenvolvendo um pânico ali dentro, mas uma coisa estava associada à outra. O cérebro passou por aquela cena, que toda cena que a gente escuta, a gente imagina. Toda cena que a gente assiste na TV, ela é guardada. Então a gente vai armazenando essas informações e essas catástrofes, né? Se a gente é uma pessoa muito catastrófica, nossa, por exemplo, aqui na Califórnia tem muito terremoto. Tem pequenos abalos sísmicos todos os dias. Terremotos de 2,5, 3,1, 2,2, 1,8. É diário. Mais de 50 por dia. Em toda essa costa da Califórnia. Toda, toda. Existem muitas falhas geológicas imensas. Que quando o terremoto acontecer nessa falha,
vai separar São Francisco, vai virar uma ilha, dizem. Que tem, chama a falha de San Andreas. San Andreas. San Andreas, né? Eu acho que fala em português. Inclusive fizeram um filme, Hollywood fez um filme. Se acontecer, quando acontecer, não é se não, vai acontecer um dia o grande terremoto da Califórnia, o que que aconteceria, né? Aí mostrou a cidade de Los Angeles sendo destruída, a cidade de São Francisco, que são cidades muito grandes que serão destruídas neste terremoto, que existe essa falha geológica de Sandrias, mas existe também uma outra grande que ela está se abrindo todos os dias. Então, por exemplo, domingo passado a gente teve um terremoto de 4,5 aqui perto. Deu para sentir mais, a casa treme. E já aconteceu de muita gente, brasileiro até, vir morar aqui e saber que isso acontece aqui, que tem um terremoto aqui e que vai acontecer um terremoto gigante um dia, e ir embora. Eu não vou morar aqui. Deus me livre de morar aqui. Eu vou morar num lugar onde a qualquer hora pode acontecer um terremoto terrível, ter um tsunami, ser destruído, tá. Só que eu moro aqui já tem 11 anos. Já vi terremoto até de 5 pontos, balançou a casa. Mas eu não vivo hipervigilante. E o terremoto é uma coisa assim, os que eu já senti, ele é assim, uma coisa que você não pode fazer nada. Não tem nada para você fazer, nada. Aqui na escola, nas escolas, eles têm, sei lá, 3, 4 vezes por ano, um treinamento de o que vai fazer quando acontecer um terremoto. Então as crianças, a gente aprende, né? Eu também, quando estudei, o adulto também aprende na escola a se proteger debaixo da mesa, né? Porque se cair o telhado, se cair alguma coisa que corta, né? Uma ponte aguda, você vai estar protegido por uma superfície. Então, o ideal é você entrar debaixo de uma mesa, correr, esconder debaixo de uma mesa. Ir para fora, né? Se você morar num prédio, descer e ir para fora, no meio do nada, para não cair nada na sua cabeça. Mas os prédios aqui, a maioria deles são construídos anti-terremoto, né? Com uma proteção a mais, tanto é que não se usa parafusos, pregos, porque tem o parafuso certo, os pregos certos para a construção, para um abalo sísmico, eles moldar, né? Eles serem maleáveis, ter uma maleabilidade e não ser forte. Aqui as casas não são feitas de tijolo, nem de concreto, nem de cimento. É tudo de madeira, tudo de madeira. E a telha aqui, os telhados das casas, eles são feitos de shingle. É tipo um asfalto, né? Uma borracha com asfalto. Não é cerâmica, tá? Não é tijolo, para não ser pesado. Porque se for pesado, se tiver um terremoto muito grande, o peso disso, né? Cai e tal. Pode ser mais perigoso. Então, conversando com outros brasileiros que moram aqui, às vezes a gente fala sobre o terremoto, aí você vê até no Instagram, né, quem mora aqui, fala assim, corre posta, né? Teve um terremoto, aí a casa treme, não tem o que a gente fazer. Eu já senti, é como se fosse uma onda, debaixo do seu pé, debaixo da terra, debaixo da sua casa, o chão faz assim, ó, você sente. A casa faz assim. Não é tremer, não. A casa faz assim. Ela treme porque a onda mexe com a terra, gente. Debaixo da terra é um negócio assim. Muito estranho mesmo. Não dá pra explicar. Então, às vezes você sente, os móveis dão uma mexida, né? A cristaleira, que é mais sensível com os vidros, que mexe assim e tal. E aí, rapidinho, as pessoas já estão postando, né, no Instagram. Você sentiu o terremoto? Você sentiu o terremoto? Nossa, esse foi forte, esse foi forte. Foi 4 não sei o quê. Gente do céu. Ai, eu senti. O coração dispara. Isso é verdade. O coração dispara. Às vezes mês passado, teve um terremoto, acho que 4,1. Eu estava sozinha em casa, eu senti, uau, meu Deus, o coração. Tu. Mas é um perigo real que está acontecendo. Eu não imaginei, né? Eu vivi, aí eu vi e tal. Nossa, tá tudo bem e tal. Fui lá fora, aí logo vem a notícia do grau que ele é, tudo bem, tudo beleza, tal. E eu abaixo o meu sistema de hipervigilância, que é a amígdala que eu tô contando para vocês, da ansiedade, e esqueço disso. Eu esqueço. Por quê? Porque eu já fiz uma terapia cognitiva comportamental em que o meu comportamento é o seguinte: vai acontecer terremotos? Vai. Direto? Sim. Eu posso fazer alguma coisa? Não. Eu já sei como proteger? Sim.
porque a gente já tem, é como se fossem os primeiros socorros, né? Você aprende. Igual eu aprendi os primeiros socorros para socorrer uma pessoa que desmaiar na rua. Eu sei socorrer pessoas que desmaiam na rua, eu sei socorrer pessoas que estão tendo convulsão, eu sei os primeiros socorros para pessoas que tiveram um afogamento, como, o que a gente vai fazer. Eu sei fazer massagem cardíaca quando a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória. Então, na hora do nervosismo, da ansiedade, do estresse verdadeiro, que é por isso que ele serve, eu tenho que manter a minha calma para poder ajudar os outros. Como é que eu vou desesperar se eu ver uma pessoa se engasgando e eu não conseguir fazer as manobras de desengasgamento? Uma criança, por exemplo, né? Então, você tem que ter essa calma. Essa calma é quando você mentaliza, onde você faz uma terapia e fala assim, ok, eu fiquei com muito medo lá no cinema, voltando ao cinema. Se você tivesse sentado lá e você já conhece isso, que você tem crise do pânico, mas você resolveu enfrentar, e o perigo não é verdadeiro, não é verdadeiro. O cinema tá tudo bem, tá todo mundo tranquilo, tá todo mundo sentado, você não precisa sair de lá correndo, não aconteceu nada de verdadeiro, real. Então você vai usar um método meu que eu desenvolvi que chama E daí, tá? E daí é assim, por que meu? Porque eu coloquei essa sigla E daí. E daí? É como se você falasse e daí? E daí? E daí? Entendeu? É isso as siglas. O que, que é esse método e como que ele funciona? Você vai. Isso serve para qualquer crise do pânico, tá? Vou ensinar para você aqui agora. Todo dia eu trago os problemas, eu trago um ensinamento para você colocar em prática na sua vida. Terapias, elas vão ser dias, semanas, e você em 8 semanas, 2 meses, 3 meses, você vai estar muito melhor, com muito menos ansiedade. Como é que eu vou em uma live resolver todos os problemas? Não vou, né? Mas eu vou te resolver um aqui. Você vai. Ah, tá tudo bem aí, né, gente? Se tiver alguma coisa de som, vocês me avisam. Você tá lá no cinema, bateu a crise do pânico, ou qualquer lugar, tá? Pensa no seu ambiente que você tem crises. Você vai a letra E, primeiro do E daí. Você vai saber que é você que resolve o seu problema. Engajar. Tem uma pessoa do seu lado, mas ele não vai poder fazer nada. Não na crise do pânico, tá? É o que eu te falei, se a pessoa estiver afogando, eu vou tirar ela da água e vou fazer as manobras. Se tiver acontecendo de verdade, eu vou fazer, né? Agora, tem terremoto agora? Não, então por que eu vou ficar com medo? Mas vamos supor que eu seja uma pessoa muito ansiosa, super sensível, e no menor tremor eu já entro numa crise de pânico. Agora vamos supor o pior, que nem tá acontecendo nada, eu tô na crise do pânico. Eu vou envolver-se no tratamento. A letra E é envolver. Envolva no seu tratamento. Você busca tratar-se. Eu quero tratar. Eu quero parar de ter crise do pânico, já que é um sinal de alarme, mas eu tô tendo na hora que não está acontecendo nada. Então eu vou parar, eu vou desligar esse sinal. Eu vou diminuir essa amígdala. Eu quero. Entendeu? Porque não adianta o seu marido querer para você. Ô, fulana, você é tão ansiosa, né? Vamos supor lá no cinema, né? Aí seu marido vira para você lá fora, você correu, né? Calma, eu vou te ensinar para você não correr. Calma. Vamos supor que você tá lá fora com seu marido, né? Você correu, você não sabia isso que eu vou te ensinar. Aí seu marido fala assim, fulana, procura um tratamento. E você vira para ele e fala, agora sabe tratamento? Não, porque eu sou assim, porque a minha mãe era ansiosa, eu também sou, isso é genético, eu escutei, papapá. Não é. Mesmo que for genético, nós já conversamos no começo do vídeo, isso você aciona ou desaciona, você aprende e desaprende, tá bom? Então não é por causa disso que você vai carimbar sua sentença. Outra coisa, virar para ele e falar assim, tá bom, eu vou ver, mas não, sei lá, isso não resolve. Médico não resolve, remédio não resolve. Eu já tentei. Aí você não tá querendo. E ele não pode querer para você. Então, a primeira letra é porque você tem que se envolver. Eu quero, eu vou. Eu não dou conta mais de ver desse jeito, ninguém pode resolver isso para mim, então eu vou. Esse é o E. A letra D, desafie o medo. Desafie o medo. O medo real, você vai fazer alguma coisa. Quando você faz alguma coisa, aquela adrenalina que foi liberada no seu corpo, você vai usar ela. Porque você vai fazer alguma coisa. Se for um assalto, você vai correr, ou então você vai, ok, você vai se segurar seu corpo, você vai passar por aquilo, né? Não tem o que você fazer, ou então você vai agir. Sabe assim, por exemplo, é, tá você e sua filha andando e de repente, realmente, vem um cachorro para te atacar. Você vai agir, você vai segurar ela, você vai gritar, você vai dar uma paulada nele, você vai subir no muro, você vai correr, você fez alguma coisa. Agora, lá no cinema, você vai desafiar o medo porque você vai racionalizar.
Não tem perigo aqui iminente. Não tem perigo aqui iminente. Assistir filme é perigoso? Comer uma pipoca ali do lado? Beber um negócio? Ficar ali assistindo é perigoso? Não, não é perigoso. Então não tem medo. Então você vai desafiar seu medo. Você vai falar assim: ah, meu coração disparou. Olha só, você com você, tá? Você com você. Isso acontece comigo. Eu sei como é que faz. Eu tô te falando como é que faz. Vai fazer de jeito. Meu coração disparou, tá? Eu sinto. A gente sente. O coração faz parece que vai sair pela boca. Olha, eu já cheguei a olhar assim na minha roupa e falei assim, gente, o coração tá batendo tão forte que é perigoso. Parecia que eu ia ver na pele o coração disparado. Aí eu, misericórdia, meu coração tá disparado. Eu já sei que eu não tenho problemas cardíacos, né? Você vai tirar os problemas cardíacos. Você já foi no médico cardiologista. Quem tem ansiedade já foi no médico, já tá tratando. Eu tô te contando como você vai fazer com sintomas. Aí você vai desafiar seu medo. Você vai falar assim, ok, coração disparado, em outras ocasiões, eu não estaria desesperada. Meu coração pode disparar quando eu quase bater, quando quase cair, quando quase alguma coisa acontecer, o coração dispara. Que a gente viu o alerta é acionado. Agora aqui eu tô sentada, eu não tô fazendo nada, eu tô no trabalho. Por que o meu coração tá disparado? Então desafia o medo. Ah, coração, quer saber de uma coisa? Dispara. Vai, dispara. É só isso que você pode bater? Você deve estar batendo o quê? 100, 120 por hora? Eu sei que você pode chegar a 160. Porque uma vez, quando eu estava correndo na esteira, ou correndo de verdade, ou andando de bicicleta, ou subindo umas escadas, que eu estava pondo os bofos para fora, meu coração devia estar 140. Então, bate. Você com você. Tá entendendo que é você com você? A pessoa tá ali do lado. Ninguém tá vendo seu diálogo. Diálogos de mentes ansiosas. Eu tô fazendo um diário numa outra plataforma que chama Substack. Lá eu vou escrever essas coisas. Você vai virar para o seu cérebro, ao diálogo. Esse é o diálogo da mente ansiosa. Você vai ter que aprender a trabalhar com isso. Aí você fala assim, bate mais forte, vai. Vai, 160. É como se você estivesse pisando no acelerador do carro. Aí o carro, tá lá o botão girando 100, 120 por hora. Aí você fala, é só isso, carro, que você dá conta de ir? Vamos ver se você dá conta de mais. E pisa no acelerador para ele poder ir 160. Você vai falar pro seu coração bater a 160. Ele não vai bater. Ele não vai te obedecer. Porque os batimentos cardíacos é controlado pelo subconsciente, por outro sistema. Nós temos sistema simpático, parasimpático, e ele, o parasimpático vai acalmar, o simpático vai agir, que faz a ação, mas ele não é obediente assim. Você só está desafiando o seu medo a ponto de a mensagem que você está mandando para o seu cérebro é o seguinte: ela não está com medo. Eu acionei o medo, eu acionei a amígdala, eu acionei o alarme para ela fugir ou agir, mas ela continua sentada. Aparentemente ela não está com medo. Então vamos desacelerar o coração. Vamos diminuir os batimentos cardíacos. Isso, o cérebro, o subconsciente. O consciente fala para o subconsciente. O consciente é onde você acionou o medo. Racionalmente você vai falar assim: meu coração está disparado. Então, eu vou fazer nada. Dispara mais ainda que eu quero ver. Ele vai parar de disparar. É desagradável, mas não é perigoso para sua saúde. É desagradável, mas não é perigoso. Se for falta de ar, você estiver hiperventilando, tá faltando ar. Calma, você vai pensar o seguinte: quando eu subo escada, eu fico com falta de ar. Quando eu mergulho, eu seguro a respiração muito tempo, eu fico com falta de ar. Quando eu subo na superfície da água, eu. Não é assim que a gente fica quando a gente mergulha? Aí você sobe do mergulho, você. Então isso é normal. Em outras ocasiões eu poderia estar fazendo isso. Então eu vou normalizar a minha respiração. Eu vou controlar a respiração agora. É o subconsciente que controla. Eu tô conversando com você, eu não estou sentindo se eu tô respirando ou não. Mas agora, porque eu fui acionado o medo, eu comecei a respirar e comecei a pensar que eu vou ficar com falta de ar. Mas não, agora você vai fazer então a respiração calma. Você vai acalmar o seu sistema nervoso central. Você vai acalmar a sua amígdala. Você vai fazer assim, ó. Então agora vamos respirar do jeito que eu quero. Agora quem manda sou eu. Vou respirar 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou segurar 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou soltar por 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De novo, eu vou fazer isso. Eu sei que o ar tá entrando. Agora eu seguro. E agora eu solto.
Vai fazer isso por umas 5 vezes, umas 6 vezes, por 1 minuto ou 2. Seu amigo tá aqui do lado, seu marido tá aqui do lado, alguém tá aqui do seu lado, assistindo um filme lá no cinema ou no trabalho, qualquer lugar que você tá tendo crise. Isso serve para todos os lugares que você tiver crise, tá? Qualquer ambiente que você tiver crise, você vai fazer a mesma coisa. Já estamos na letra. É... Não, ainda estamos na letra D, né? Porque a gente está desafiando o coração, agora a respiração. O que mais que acontece? A mão fica suando. Quando sua mão suar, você vai limpar ela assim na sua roupa e vai falar assim: tá bom, eu tô suando, porque eu tô com medo. Aí não vai acontecer nada, isso é desagradável, não é perigoso e vai passar. E vai esperar, sem agir, sem correr, sem desesperar, sem fazer nada. Vai esperar, sua mão vai parar de suar. O suor, ele é o seu corpo esquentou acima do normal. Então ele tá suando para você para baixar a sua temperatura. Tá? Ele tá suando porque era para você correr e você não correu, então você tá parado, não tem o que fazer, o corpo não tem onde descarregar essa adrenalina. Aí você começa a suar, vai passar, calma, vai passar. Dura, gente, uma crise do pânico, quanto tempo que ela dura? Vê sua crise do pânico, 5 minutos, 8 minutos, no máximo 15 minutos, no máximo 15 minutos, mas 15 minutos é quando a crise é muito severa, é muito grave o seu caso, mas geralmente é 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Segura que vai passar. Você pode. A letra E, envolver. A letra D, desafiar. A letra A, você vai aceitar. Eu escrevi o sentimento e entender. A letra D, eu coloquei aqui nesse quadro o meu método, entendeu? Para eu todo dia trabalhar isso, aprender mais ainda profundamente sobre isso. Quando você está desafiando, você também está aceitando. Eu divido eles para estudar. É como se você dividisse o seu corpo, a sua mente e a sua alma para estudar. Mas você é tudo isso junto. É tudo isso junto. A crise do pânico ela é muito rápida. E você vai fazer todos os passos rápido também. E junto. Ao mesmo tempo que você está desafiando seu coração a disparar, você vai aceitar que ele está disparando. Então a letra A é uma aceitação, é A para aceitação. Você vai aceitar, não nega, não nega. Tipo assim, eu não quero. Né? Às vezes a gente desabafa com as outras pessoas chorando, não chorar não faz mal, tá? Aí você fala assim: eu não quero sentir meu coração disparar, eu não quero mais sentir essas crises do pânico, eu quero ficar do jeito que eu era antes, eu não sei por que eu tô passando por isso, é muito ruim, não sei o que. Não, você vai aceitar, sabe por quê? Você não é anormal, você não tá doente, assim, com uma doença irreversível. Você não está na fase terminal, você não tem uma sentença de morte. Mesmo que o médico te diagnosticou, ontem nós falamos sobre os 7 tipos, foi ontem, sobre os 7 tipos de ansiedade que existe. Mesmo que você for enquadrado em 3 tipos de ansiedade, de acordo com o Código Internacional de Doenças, que é o CID do médico, ou o DSM, que é o Código de Doenças Mentais, né, da Sociedade Médica, que eles vão te classificar nisso, isso não é uma sentença que você vai viver para sempre. Então, aceita que isso vai passar, você vai voltar a ser normal. Isso é apenas o seu sistema de alarme está desregulado no momento, né? Está desregulado, ele está muito em alerta. Então, trabalha ele, diminui ele. A gente já falou aqui no começo que é uma amígdala, uma parte do cérebro, né, chamada amígdala, que ela aumenta de tamanho, tem mais fluxo de sangue. Muitas coisas pode desenvolver, pode influenciar aqui somente. Não só o comportamento, como fatores físicos também. Para quem tem hipertiroidismo ou hipotiroidismo, também é associado a uma sensibilidade maior da amígdala. Então você vai tratar o hipo e o hipertiroidismo e vai saber que você é mais ansiosa por causa dessa amígdala. Por causa que eles estão afetando a amígdala, por causa do hipotiroidismo, uma condição física. Mas você vai tratar a condição física eu estou tratando a condição psicológica, né, da ansiedade. A psicológica, assim, o que você faz psicologicamente, já que é o seu corpo que está reagindo. Então você vai aceitar essas coisas, essa condição, sabendo que ela é temporária. Ela é temporária. Eu não sei quanto tempo você está lutando com isso. Eu não sei se você está lutando com isso já faz, sei lá, 5 anos, 6 anos. Isso é muito tempo. Porque, na verdade, é para ser meses. Em 1 ano, no máximo, você já ia sair dessa crise do pânico. Em 1 ano, no máximo.
Aí pode ser que volte a ter uma fase da sua vida em que você está mais ansiosa, mas é só uma fase de meses, um mês, 2 meses, 4 semanas, 2 semanas, depois você volta ao normal de novo. Entende? Não é para viver viver. Não fala que você tem 10 anos que eu sou ansiosa. Desde quando, não sei o que, não sei o que. Desde quando eu perdi meu filho, eu sou ansiosa e deprimida. É justificável. Desde quando eu tenho câncer, eu descobri que eu tenho câncer, eu sou muito ansiosa e deprimida porque eu tenho medo do câncer voltar. Vamos supor, né? Vamos supor, estou supondo. As reservas emocionais suas foram desgastadas nesse trauma que você passou, da morte de um filho, de um diagnóstico de uma doença muito grave como câncer, de uma perda de um marido, de a perda de uma filha, de um neto, de um ente querido, né? Acaba as nossas emoções, elas são minadas, elas são destruídas, mas você reconstrói elas de novo. Você reergue disso de novo. Você encontra um motivo de viver de novo. Você vai conseguir sair desse buraco, né? É um buraco que a gente entra, é um buraco da depressão. A depressão é um buraco muito profundo, né? Tanto é que chama depressão. Depressão significa baixar, afundar. O cérebro afunda naquilo. Mas você pode vir para a superfície de novo, pouco a pouco, trabalhando isso, o seu comportamento. O seu comportamento muda o seu pensamento, que muda o seu comportamento. O pensamento muda o comportamento muda o pensamento. E assim você vai mudando o jeito de pensar. Isso é uma tragédia da vida. Isso aconteceu. Por que a gente vê pessoas mais resilientes? Que mesmo no câncer, as outras pessoas estão mais nervosas por elas do que ela mesma. As outras pessoas falam assim: nossa, coitadinho de você, você tá com câncer. E a pessoa mesmo fala: não, tudo bem, eu vou enfrentar, eu vou fazer químio, vou fazer tal. Eu tô bem, eu acredito em Deus, eu acredito na vida após a morte, eu tenho esperança de recuperar, eu tenho esperança de que a próxima vida vai ser boa, porque, na verdade, a gente tem uma vida eterna, né? Eu acredito nisso. A Bíblia fala isso, que Jesus vai voltar, que nós vamos viver uma vida eterna, que a vida nesse planeta é um sopro, que por mais que a gente viver 80, 90 anos, vai passar rápido. Todo mundo que já tá aí, eu tô quase 50 anos, quem já tá com 60, 70 viu que a vida passou rápido. Você nem viu que você já viveu 60 anos. Você que só tem 20, 30, eu vou te avisar que a vida vai passar muito rápido, você nem vai ver. Eu, quando tinha 20 anos, eu não me imaginava com 50, porque ainda faltava 30 anos. Eu falava, nossa, nem vou pensar nisso. Mas chegou e eu olho para trás e penso, gente, esse dia eu tinha 20, eu tenho certeza que você já pensou nisso. Então, essa pessoa, ela é mais. Ela tem uma genética e uma estrutura física cerebral mais propensa à calma. Ela é uma pessoa mais calma. Ela não se liga a catástrofes. Ela não é muito traumatizada em escutar algumas coisas. Ela consegue let it go, deixar ir embora. Então ela pode receber. E aí ela vira exemplo. É por isso que a gente tem tantas pessoas dando palestras e indo em auditórios enormes, contando a própria experiência de ter passado por uma coisa que, ó, às vezes, a outra olha e pensa assim: eu não daria conta de passar por isso. Você se sucumbiria. Você largava as armas, né? Digamos assim, você give up, que a gente fala, desistiria da vida, desistiria da vida, né? Mas, eu quero dizer para você que acha que tem menos força, que desistiria num momento muito difícil e que tá pelejando, é uma palavra do Goiás, pelejar, e tá pelejando para ficar bom e acha que não tem força e não dá conta, eu vou te falar que é small steps, passo a passo, 1% a cada dia que você colocar na sua vida em prol da melhora. A letra I eu falei o I daí, aí não acabou, o I é a aceitação, né? E a letra I é interagir com outra coisa, tá? Interagir com outra coisa é tipo assim, você tá no cinema, aí você teve uma crise do pânico lá, aí você começou a dialogar com medo, desafiando ele, bate coração, a respiração vou tomar conta, eu tô tremendo, treme mais, vai, treme mais, aí todo aquele sintoma físico, de desconforto, você vai aguentar. Você pode, tá? Você pode. Aí o sintoma psicológico vai passar, porque você está mandando uma mensagem para o cérebro que não tem perigo. Ele vai parar, ele vai parar de acionar adrenalina e cortisol. E aí o I é interagir com outra coisa. Assim que você fizer esses dois
passos, né? Desafiar e aceitar, você vai interagir com outra coisa. Você vai assim, se for do seu marido, pega na mão dele. Se for do seu namorado, pega na mão dele. Você tá interagindo com outra coisa. Você tá, quero nem saber que eu tô tendo crise. Pega na mão da pessoa, faz um carinho na pessoa, pega a pipoca que você tá comendo, olha ela, olha pro filme, fala, nossa, a tela desse cinema é grande, né? Nossa, o chão daqui é carpete. Nossa, o som desse cinema é muito alto. Nossa, o ar-condicionado está muito frio. Pensa em outra coisa, foca em outra coisa. Começa a dispersar o seu pensamento, que rapidinho os sintomas passam. Mas rapidinho, eu te garanto, gente. Não é uma coisa doida, assim, que tipo, é nada, isso não funciona. Então coloca em prática para você ver. Depois que você colocar em prática, você vem aqui e me fala se funciona ou não, tá bom? Vem aqui e me conta. Ops, chutei aqui o tripé do telefone. Eu acho que isso é tudo por hoje. Neuroplasticidade, o pensamento mal do cérebro, adaptação, medo, cortisol, TCC, acabei. Tudo. Tudo que era para nossa live de hoje. 10 horas e 37 minutos. Se eu comecei por volta de 9h37, tem 1 hora já, né? Então tá bom. E eu ainda persigo, tô perseguindo meu objetivo de fazer lives com bastante conteúdo, mas só 20 minutos. O que vocês acham? 20 minutos, 30 no máximo, tá? Eu tô fazendo aí uma série de lives no Instagram. Estou gravando ao mesmo tempo para o YouTube. Esses vídeos vão ficar lá no YouTube também. Lá no YouTube é uma plataforma muito melhor para assistir vídeo, porque lá você pode colocar mais rápido se você quiser. Você pode assistir fazendo outras coisas. Não precisa da tela do celular, às vezes, estar ligada, igual aqui no Instagram. Você pode ir para frente, pode ir para trás, pode pausar. É muito melhor. Então, esse mesmo vídeo de hoje está sendo salvo ali no YouTube, você pode assistir lá. O meu canal do YouTube é o mesmo nome aqui do Instagram, Adriana Lute Terapeuta. Adriana Lute Terapeuta, o mesmo nome. Se você quiser deixar comentários, ai Adriana, eu passei por tal situação, o que eu faço? O que eu faço nessa situação? Me dá uma orientação sobre isso. Eu tomo tal remédio, o que eu faço? Pode deixar aqui que eu vou responder para você. Eu tenho muito prazer e alegria de responder. Amanhã eu vou trazer um tema, continuação desse, sobre a hipersensibilidade, sobre o que é pessoas mais sensíveis e não. Será que você é? Você acha que você é mais sensível que as outras pessoas? Ou você acha que você é forte? Bastante. Sendo forte, forte que eu quero dizer, não é o contrário de fraco, tá? Hipersensível é uma pessoa que ela é mais antenada, mais ligada com o ser humano. E não sensível é uma pessoa que ela é mais ligada às coisas do mundo. Ela é mais de execução, ela é mais. Vai trabalhar mais com objetos, né? Vai fazer carro, vai trabalhar com máquinas e tal. E tem gente que gosta de trabalhar com gente, são mais sensíveis. Eu sou mais sensível, eu tenho uma hipersensibilidade maior. Eu consigo sentir se uma pessoa está triste, se ela está alegre, só de ver. Ela não precisa falar nada. Então, quando você consegue fazer essa linguagem corporal, você é uma pessoa mais sensível. O que a sensibilidade influencia na ansiedade e na crise do pânico? É isso que eu vou trazer amanhã, tá? Pra gente conversar. Eita, empurrei aqui o trem. Gente, fique com Deus. Um abraço muito grande para você. Espero ter te ajudado. Lembra-se do meu método E daí? É super simples. Você vai trocar o e se por e daí. E se eu desmaiar? E se eu tiver um ataque do coração? Se você já foi no médico e você não tem problema cardíaco, lembra-se que coração disparar, coração palpitar, coração parece que parou e depois voltou, é normal. Um coração saudável faz isso. Você não está morrendo, você não está tendo um ataque do coração, tá bom? Você está tendo uma crise do pânico e você vai passar por isso. São sintomas desagradáveis, mas não são perigosos. Lembra-se sempre dessa frase. Quando estiver tendo um ataque, você vai falar assim, já sei, ele é perigoso, mas não é desagradável. Vai passar em poucos minutos e eu vou desafiá-lo. E você vai sentir que vai passar. E aí, toda vez que você vencer uma vez, você vai ficar mais forte para vencer a próxima. E a próxima, até que vai acabar. Até que o corpo vai regular a chavinha lá da amígdala, a chavinha do alarme. Do alarme, é um alarme que a gente tem no cérebro. E vai parar de acionar. Alarme falso, sabe? Alarme falso. É isso que acontece, alarme falso. Vai parar de dar alarme falso. Só vai ser acionado quando for um alarme verdadeiro, que é para você agir.
Gente, muito obrigada por vocês participarem, tá? Muito obrigada. Eu fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Amanhã a gente se vê, mais ou menos nesse mesmo horário, 1 hora da tarde. Aqui são 9 da manhã quando eu começo, mas agora é 10h40. Então, 11, meio-dia, 1, 2. Aí é 2h40. Daqui a pouco eu vou estar 5 horas de diferença do Brasil. Aí vai ser mais difícil ainda horários conciliar, né? A gente com eu com você. Mas esse horário do meio-dia, 1 hora da tarde, para mim é bom também. Se para você também é bom, então ficou bom para todo mundo, né? Beijo.